Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Ainda estamos lá no módulo 3. Vamos corrigir a página 63, ok? Então vamos lá. Aqui vamos revisar alguns conceitos. Nós vimos a tirinha do personagem Seninha, tá? Ele fala assim: essas bruxas de histórias infantis já estão apelando. Ou seja, logo, nós podemos destacar aqui, ó, um pronome, tá? Essas, que é a matéria que nós estamos estudando. Aí ele fala assim: de que forma é construído o humor nessa tirinha? O fato do personagem Seninha estar espantado com o atrevimento da bruxa, personagem clássica dos contos de fada, tá? Ela apela, ela sabe que ele gosta de carrinho, então a bruxa decide oferecer um carrinho, tá? A fim de enganar o Seninha. A que conto essa tirinha faz referência? Ao conto de fadas Branca de Neve, tá? E os Sete Anões. Com quem Seninha está falando? Isso aqui é importante, tá? A gente a interpretação da tirinha, ela é feita não apenas com a fala do balão. Eu tenho que observar a fisionomia do personagem, tá? E dessa forma a gente percebe que ele não está olhando para a bruxa, ele está olhando para o leitor. Então o Seninha está falando com o leitor da tirinha, tá? Por que ele diz que as bruxas de histórias infantis estão apelando? Porque, em vez de oferecer uma maçã, a bruxa ofereceu a ele um carrinho, tá? Que pronome foi empregado na fala do Seninha? O pronome essas. Esse pronome é classificado como um pronome demonstrativo, tá bom? Por que Seninha diz essas bruxas e não estas? Porque pela imagem é possível perceber que Seninha está se distanciando da bruxa, tá? Então ele faz assim com a mão para mostrar o distanciamento entre os personagens. Se ela estivesse bem próxima dele, se ele tivesse parado e não dando uma ideia de continuidade, o essas seria utilizado, tá bom? Leia o poema abaixo. Todo mundo erra. Não chora, Bia, não chora. Não chora porque errou. Errar, todo mundo erra, inclusive aquele que julga os erros de quem falhou. Qual é a situação apresentada nesse poema? Nós vimos, ó, que é uma menininha, né, que está chorando porque cometeu um erro, tá? E o eu lírico está tentando consolá-la. Qual é a classificação dos pronomes em destaque? Então, nós vimos, ó, eu tenho todo e aquele. O todo é um pronome indefinido, ou seja, a gente usa esse pronome quando não quer especificar. Então, está falando que todo mundo erra, tá? Não uma pessoa especificamente. E o pronome aquele é um pronome demonstrativo, tá? Então, esses pronomes são variáveis, tá? Ou seja, eles vão para o plural e o gênero feminino também, né? É aquele, aquela, aqueles, aquelas, tá? Todo, todos. Leia a manchete abaixo. Qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema? Que pronome foi empregado na manchete acima? Ó, qual, tá? E como ele é classificado? O qual é um pronome interrogativo, vai interrogar, perguntar, tá? Esse pronome é variável ou invariável? Ele é variável. Nessa manchete é apresentada uma frase interrogativa direta, tá? Tem o ponto de interrogação. Reescreva essa frase transformando-a
em interrogativa indireta. Então fica assim: eu perguntei qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema. Ele perguntou qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema. Ou ainda, gostaria de saber qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema. Agora nós vamos andar um pouquinho e vamos para a página só um minutinho, 80, tá? Aqui, ó, é essa aqui. Isso. Sílaba tônica e sílaba átona, tá? Nesta sessão você vai estudar a tonicidade das sílabas, ou seja, as diferentes intensidades na pronúncia de cada sílaba de uma palavra. Então, se eu tenho uma sílaba tônica, essa sílaba é a mais forte. Se eu tenho uma sílaba átona, essa sílaba é mais fraca, tá? Releia este trecho do texto. Teresa Bicuda. Teresa era rica, todo mundo sabia, mas como era também muito má e pecadora, e fazia questão de não pôr os pés na igreja, em nenhuma das 3 igrejas da cidade, nunca pôs os pés em nenhuma delas, o padre nem precisou pensar 2 vezes para decidir que ela não merecia ser enterrada dentro de um lugar onde sequer entrava em vida. Preencha o quadro abaixo fazendo a separação silábica de algumas palavras desse trecho, indicando a sílaba pronunciada com mais intensidade, tá? Então, Teresa, eu divido, né? Teresa, e o re é a mais forte, também. O bem é o mais forte, questão, o tão é a sílaba mais forte, igreja, o gre é o mais forte, precisou, o zou é o mais forte, e lugar, o lugar é mais forte. A gente sabe que quando essa palavra ela tem um acento, fica muito mais fácil de identificar qual é a sílaba tônica, tá? Mas uma dica, quando não tem acento, eu chamo a palavra em voz alta e vou conseguir identificar essa sílaba. Igreja, tá? Precisou. As sílabas pronunciadas com mais intensidade são chamadas tônicas, tá? Considerando a atividade anterior, é possível concluir que todas as palavras têm somente uma sílaba tônica e todas as palavras, a não ser que seja um monossílabo átono, tá? Ela vai ter uma sílaba tônica. Então vamos lá, releia mais um trecho do conto popular. Ela adorava subir a serra e ficar por lá. Às vezes ficava dias lá em cima, sabe Deus onde, e voltava carregada de cajus e mangabas, e essa era a única coisa boa que Teresa fazia na vida. Dava as frutas, cada uma mais bonita que a outra, maduras, sumarentas, polpudas, docíssimas para quem encontrasse no seu caminho aquele dia. Qual é a sílaba tônica das palavras em destaque no trecho? Adorava é o ra, cajus é o jus e única é o u, tá? Relacione as colunas abaixo de acordo com a posição da sílaba tônica em cada uma das palavras. Então, tenho última, penúltima, antepenúltima. A antepenúltima, quando a sílaba tônica é antepenúltima, eu tenho uma palavrinha proparoxítona, tá? Adorava, esse irá, paroxítona, tá? É a penúltima. E cajus é a última, a gente chama de oxítona, tá? As sílabas tônicas são classificadas de acordo com a posição que aparecem na palavra, as sílabas tônicas. Quando a última sílaba é tônica, a palavra é classificada como oxítona. É o caso de cajus, tá? Quando é a penúltima sílaba,
essa palavrinha vai ser paroxítona. E quando é a antepenúltima, essa palavrinha vai ser proparoxítona, ok? Escolas estaduais realizam matrículas de novos alunos no mês de julho. As palavras em destaque são constituídas por quantas sílabas? Ó, eu tenho o D e o mês, somente uma. Qual dessas palavras é pronunciada com mais intensidade? A palavra de ou a palavra mês? A palavra mês, tá? Qual é a classe gramatical dessas palavras? O de é uma preposição e o mês é um substantivo, tá? Na língua portuguesa, há palavras compostas por uma única sílaba, chamados monossílabos, os quais podem ser classificados como tônicos quando são fortes, tá? E átonos quando são fracos. Os tônicos são pronunciados com intensidade, têm significado próprio, e os átonos são pronunciados de forma fraca e não apresentam um significado próprio, tá? Quando apresentados isoladamente. Aqui eu tenho alguns exemplos de monossílabos tônicos e monossílabos átonos, tá bom? O meu pé de laranja lima. Zezé é um garoto pobre de 6 anos, inteligente e sensível, carente de um afeto que não encontra na família. Ele sai pelas ruas fazendo mil travessuras, aprende tudo sozinho e inventa para si um mundo de fantasia, em que seu grande confidente é Chururuca, o pé de laranja lima. De acordo com a sinopse, quem é o confidente de Zezé? É o pé de laranja lima, né, ele conversa com esse pé de laranja lima. Por que você acha que o menino escolheu esse confidente? Como a gente viu, ele é carente, né, ele é um menino sozinho, sensível, ele precisa de alguém para ouvi-lo. E a árvore faz esse papel de ouvinte, tá? Então aqui eu tenho algumas palavrinhas, eu vou separá-las, tá? Separar qual é a sílaba tônica e a classificação. Então vamos lá. Inteligente. Eu tenho inteligente, tá? A sílaba tônica é o gen. E como eu classifico essa palavra, ó? É essa aqui, ó, penúltima. Então é paroxítona. Sensível é esse si, né? Última, penúltima, também paroxítona. Zezé é a última sílaba mais forte. Então eu tenho uma palavra oxítona. Ele, esse E é o mais forte. Então, eu tenho uma palavra paroxítona, tá? E fantasia, a sílaba mais forte é o Z. Então, oxítona, paroxítona. No título do livro, há 4 monossílabos. Classifique-os em tônicos ou átonos. O é átono, meu tônico, pé tônico e D átono, tá bom? Agora, sublinhe os demais monossílabos apresentados na sinopse. Então, estão aqui, ó, destacados, tá bom? Todos esses, ó. Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 84, ok? Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.